Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Então, neste vídeo, é mais este início de vídeo para chegar até aos vossos lares, até às vossas dificuldades, ao vosso amor, à vossa fé, ao nosso conforto. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, divino e amado Mestre, porque o texto é mesmo sobre amar como Jesus. Mas primeiro vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, divino e amado Mestre, à sua Mãe, a Virgem Santíssima, por a bênção, por a proteção e iluminação que nos dá no nosso dia, nos nossos lares, nos nossos afazeres físicos e espirituais. E vamos pedir, inclusivamente, pedir a bênção, pedir a proteção para que chegue até cada um de nós. Convidemos, desta forma, o Espírito Santo para preparar os nossos corações e conduzir este tempo em que nós vamos estar reunidos. E, claro, nunca poderemos nos esquecer de agradecer a Deus pela oportunidade de conhecê-lo e, desta mesma maneira e forma, amá-lo mais, porque Ele quer isso para cada um de nós. Deus nos ama, Deus nos convida, Deus nos chama. E para falar aqui de amar como Jesus, de nada adianta ficarmos imaginando como seria um mundo sem problemas e como seria maravilhosa uma relação sem atritos, além de não ajudar a criar esse mundo ideal. Tal imaginação cria dificuldades para conviver com o mundo real, porque não existe esse mundo sem problemas, não existe uma vida sem desafios a serem superados e nem um relacionamento sem dificuldades. O que não podemos é dar entrada ao demónio. É nessa luta ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar com as suas palavras e especialmente com as suas atitudes. Uma das coisas que mais me impressionam no Evangelho é que ele não esconde realmente os problemas dos relacionamentos de Jesus. Jesus nunca pecou, mas com certeza teve problemas de relacionamento com os fariseus, com o povo, com os discípulos e amigos, com os seus pais terrenos e até mesmo com o Pai Celeste. Por exemplo, seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido os 12 anos, subiram a Jerusalém. Segundo o costume da festa, acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem, pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva. Andaram um caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos, mas não o encontraram. Voltaram desta forma a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Quando eles o viram, ficaram admirados. Sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Jesus, desta forma, é normal, só que ele sente
mas não ressente. Eis o grande segredo, o grande mistério. Por isso, quando tem problemas, ele questiona. Retirou-se Jesus com eles, os apóstolos, para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E, tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: minha alma está triste até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro: então, não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela 2ª vez e orou, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda de novo e os encontrou novamente dormindo. Porque os seus olhos estavam pesados, deixou-os e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me trai está perto daqui. Aqui, Jesus, ele reclama com os discípulos, mas também com o Pai, e exatamente porque externalizou o que sentia, não ficou ressentimento do Pai e nem dos discípulos. A tristeza com os amigos e o sentimento de abandono pelo Pai não se tornou ressentimento. Ele sentiu, mas não ressentiu. Sentir não é pecado. Pecado é deixar o sentimento ou a reação se transformar num ressentimento que é sempre pecaminoso. Assim como reclamou dos amigos e do Pai, Jesus permitia que seus amigos reclamassem com ele por algum comportamento. Marta e Maria, amigas queridas e amadas, com muita sinceridade, reclamaram sua ausência nos últimos instantes da vida de Lázaro, o amigo que ele amava tanto. Pedro, mesmo tendo sido avisado com insistência e com antecedência, o negou 3 vezes. Nem por isso Jesus permitiu que essa fraqueza do amigo se transformasse em ressentimento, além de ter orado por ele antes da negação. Depois de ressuscitado, veio-lhe preparar um jantar de cura interior às margens do mar da Galileia. Era preciso que Pedro tivesse o coração completamente curado, para que dali não surgisse nenhuma raiz de amargura. Jesus precisou enfrentar outros problemas de relacionamento com pessoas da sua convivência. Em alguns casos, ele não pôde resolver o problema, já que um relacionamento supõe a participação de
no mínimo 2 pessoas. Claro que Jesus nunca desejou perder Judas, um amigo que ele tinha escolhido para uma função muito importante em seu grupo. Judas cuidava do dinheiro, era o icônomo da turma, o responsável pela manutenção dos discípulos e do próprio Jesus. Mesmo assim, o traiu com um beijo. A semente mais propícia para o ressentimento? Tiago e João eram primos de Jesus. Além disso, foram 2 dos seus discípulos, foram 2 dos seus primeiros discípulos. João era o caçula do grupo, era o discípulo amado ao lado de Pedro. Os 2 participavam de todos os momentos importantes da vida de Jesus. Estavam presentes, inclusivamente na transfiguração. Participaram do primeiro milagre de Jesus. Foram os únicos, ao lado de Pedro, a acompanhar Jesus até à casa do chefe da sinagoga, onde ele ressuscitou a menina. E nem tudo isso impediu que os 2 agissem com ímpeto e serem corrigidos por Jesus. João mostrou-se, mostrando a sua intolerância e a sua infantilidade, proibiu um estranho de expulsar demónios. Jesus vai chamá-los de filhos do trovão, exatamente porque os 2 queriam mandar descer fogo sobre os samaritanos. Vendo isto, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus voltou-se e repreendeu-os severamente. Não sabeis de que espírito sois animados? Outro episódio ainda, envolvendo os 2, mostra bem a ambição que tinham no coração, já que Pedro tinha sido escolhido para ser o chefe do grupo. Os 2 se acharam no direito de ter algum destaque maior. Certo e determinado dia, lá vem a duplinha pedir um lugar de privilégio no reino. Como Jesus não atendeu ao apelo, eles fizeram uma chantagem emocional pedindo que a mãe deles, que era tia de Jesus, fosse até ele para ver se conseguia convencê-los. E Dona Maria fez bonito, mas não conseguiu o seu objetivo. Ela aproveitou que Jesus tinha acabado de falar sobre a sua paixão e morte e aproximou-se dele. Veio com a intimidade de uma tia, mas ao mesmo tempo com a humildade de uma discípula. São Mateus diz que ela se aproximou de Jesus e prostrou-se diante dele para lhe fazer uma súplica. Uma súplica é mais do que um simples pedido. É um pedido insistente. Além da insistência, ela se prostrou, o que também poderia causar um efeito psicológico muito bom. Mas foi só abrir a boca e a coitada já mostrou que a sua atitude nada tinha de humilde. Ela veio mais como tia do que como discípula. Chegou mandando: ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus, divino e amado Mestre, não se deixou emocionar pela ordem da tia, nem pela jogada dos discípulos, mas também
não ficou com raiva de nenhum dos três. Jesus nos ensina a nunca perdermos o controle de uma situação, nem mesmo quando o problema é sério demais. Quando ele chegou ao templo, lugar mais sagrado para os judeus, às vésperas da festa de Páscoa, encontrou um espetáculo deprimente. Encontrou o templo, os negociantes de bois, ovelhas e pombas e mesas de trocadores de moedas nesse tempo que quase está parecido com o tempo de hoje, não é? É isso. Pense bem no panorama que Jesus descortinou: o templo, lugar de encontro com Deus e com os irmãos, tomado por mercadores, por animais que enchiam tudo de sujeira e esterco, bois, ovelhas, pombas. São três grandes especialistas em produzir esterco em quantidades razoáveis. Além do cheiro e da sujeira, havia ainda os cambistas, a turma que cuidava de trocar as moedas para o comércio religioso. Jesus foi tomado de justa ira, mas nem por isso saiu dando pauladas nas pessoas. João observava algo espetacular. Jesus fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas, os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Como seria diferente se Jesus tivesse tomado um pedaço de pau ou mesmo resolvido dar umas pedradas para espantar a bicharada e os seus donos? Mas não. Jesus não perde o controle. Ele faz o chicote. Mesmo uma pessoa que tenha muita prática não consegue fazer um chicote de cordas em menos de meia hora. Para fazer um chicote é preciso arrumar as cordas, alinhá-las, dobrá-las bem ao meio e, depois de entrelaçar o pulso, trançar com calma para que o chicote fique resistente. O chicote é um apetrecho que fica preso ao braço pelo pulso, como se usava no tempo da escravatura. Um relho é fácil de escapar da mão. O mesmo acontece com um pedaço de pau. Com um chicote é diferente. A pessoa nunca perde o domínio. Os peões fazem verdadeiros malabarismos com um bom chicote de corda. Ele chega a cantar nas mãos do boiadeiro. O cavalo obedece até mesmo ao som do chicote, pois, quando golpeado no ar, ele imita um zunido típico. Aliás, o chicote é feito mais para golpear o ar do que o animal ou um objeto. E isso também fica claro na ação de Jesus. Ele faz o chicote e não golpeia ninguém. Jesus expulsou todos os vendedores, espantou os animais, derrubou as mesas e espalhou o dinheiro pelo chão, mas não acertou nenhuma chicotada em nenhuma pessoa. A sua ira não se transformou em ressentimento. Ele resolveu o problema e percebe-se com clareza que naquele ambiente barulhento Jesus não teve outra opção. Não adiantava nada ele querer, por exemplo, falar com mansidão aos ouvidos dos mercadores.
tentar conversar suavemente num agitado mercado público. Às vezes é necessário dar uns gritos para acordar as pessoas. Outra coisa fundamental que Jesus nos ensina é a não perdermos tempo com problemas que não tenham solução. Em certas situações, o melhor é sair de fininho, porque não adianta discutir com o bêbado ou com o desequilibrado. Quando não podemos controlar uma situação, o melhor a fazer é nos retirar. O mesmo vale para quando querem nos endeusar. Jesus, divino e amado Mestre, fugiu dos judeus quando eles quiseram apedrejá-lo, mas fugiu também quando quiseram fazê-lo um rei. Em ambos os casos, o que manda é a coerência. Jesus não se deixa levar pelas críticas e muito menos pelos elogios. Uma das grandes causas do ressentimento é o poder que damos às pessoas de nos machucar ou nos alegrar. Se nos elogiam, ficamos felizes. Se nos criticam, nos entristecemos. Ora, a crítica e o elogio têm exatamente o mesmo peso quando temos a consciência tranquila e sabemos por que fazemos ou deixamos de fazer as coisas. Ninguém no mundo tem o poder de determinar como cada um de nós devemos nos sentir. Quem vive preocupado com a aprovação e com o medo da reprovação social, com certeza que nunca será feliz. Será sempre um joguete nas mãos dos condicionamentos sociais, religiosos, filosóficos. Nunca será coerente, pois estará sempre desempenhando um papel face àquilo que os outros desejam ou determinam que eu faça. Por isso, sou infeliz. Jesus nos ensina a romper com esse determinismo. Aplauso e vaia têm o mesmo valor. Quando sei, porque é para quem faço o que faço. A única saída possível para essas duas situações diferentes, mas igualmente escravizadoras, é a atitude encontrada por Jesus. É preciso se afastar tanto dos que vivem nos criticando como dos que vivem nos bajulando. Nem uns nem outros são sinceros o suficiente para que possamos nos relacionar bem com eles. Jesus, divino e amado Mestre, é sempre livre, até para reclamar do Pai do céu. Ele é livre quando se sente abandonado na hora terrível da dor. Ele questiona: meu Deus, por que me abandonaste? Hoje sabemos que Jesus rezou o salmo inteiro. Escrevi isso em meu livro, Na Cura Interior, mas não temos dúvidas de que foi uma atitude de liberdade absoluta falar assim com o Pai. Creio que Jesus rezou assim para nos ensinar a rezar com coerência e convicção, porque não existe nenhuma pessoa no mundo que já não tenha se sentido abandonada por Deus. Quem não se decepcionou com Deus, então é porque nunca rezou. Na maioria das vezes, as nossas
decepções com Deus são fruto de uma visão errada de Deus ou dos problemas. Muitas vezes pensamos que Deus deve unicamente resolver os nossos conflitos e problemas. Outras vezes culpamos Deus por dificuldades que enfrentamos em nosso infantilismo espiritual. Achamos que Deus é responsável pelas situações negativas que nós mesmos criamos. Além disto, existem situações que não conseguimos explicar ou entender, como pode, por exemplo, uma criança de alguns dias estar internada num centro de terapia intensiva e não poder sequer receber o carinho e o leite materno. Como entender uma doença grave que aparece de uma hora para outra? Como cada um de nós fomos educados para achar desculpas ou encontrar culpados, com certeza acabamos por culpar a Deus. Ele é o responsável, pois deveria ter feito tudo na perfeição tão grande que o ser humano pudesse ser livre, mas não fosse responsável por os seus atos negativos. A liberdade humana, nesse caso, só seria liberdade se fosse para receber os elogios pela vitória. O que fazemos de errado e gera as doenças, os problemas, ficaria com Deus. Somos responsáveis só pelas coisas boas que fazemos e Deus é o único culpado pelo mal que cada um de nós pratica na sua individualidade, os que praticam contra nós. Assim, meus amigos, minhas amigas, com certeza que fica fácil demais, não acham? Então, quando algo negativo nos acontece, logo culpamos a Deus e nos decepcionamos com Ele. O problema nem é este. Decepcionar-se ou não com Deus muda muito pouco no curso e na história. Ele está acima de tudo isso. O problema é que nem sempre temos a coragem de partilhar, nem que seja numa oração às vezes xingada, não é? O que estamos sentindo, guardamos mágoas de Deus, carregamos essa mágoa ao longo dos anos. Muitos de nós trazemos mágoas que cultivamos contra Deus quando ainda éramos crianças. Por medo infantil, não abrimos os nossos corações. Depois de adultos, ficamos com vergonha de confessar as nossas mágoas. Mas elas, meus amigos, minhas amigas, elas estão aí dentro do coração e fazem um mal imenso. Na origem de todo o ateísmo está uma experiência negativa com Deus ou com a imagem que temos dele. Os grandes ateus, ao menos aqueles que tiveram a coragem de confessar que eram ateus, foram na verdade homens e mulheres que tiveram decepções religiosas. Na infância tiveram experiências religiosas ou afetivas negativas. Como não tinham a quem culpar, mais fácil, culparam a Deus, se afastaram das práticas religiosas, tornaram-se então pessoas intelectualmente maduras, mas efetivamente machucadas. Claro que isso gera um enorme desequilíbrio. Jesus nos ensina que o melhor meio para evitar o ressentimento contra Deus é falar o que sentimos em nossas orações. A oração precisa ser um desabafo da nossa alma. Precisamos aprender a derramar a nossa alma
na presença do Altíssimo. A única oração que Deus verdadeiramente escuta e atende é a oração sincera, porque sem sinceridade Ele não nos ouve. Jesus nos exortou a não sermos como aqueles que louvam com os lábios, mas têm o coração distante de Deus. Jesus, divino e amado Mestre, foi o maior especialista na cura do ressentimento. Aliás, além de especialista, ele foi um verdadeiro mestre, pois a ensinou e praticou o tempo todo. Em Jesus, o ressentimento nunca encontrou terreno fértil para crescer e se estabelecer. Jesus nunca pecou e o ressentimento é sempre pecado. E Jesus também nos ensinou a cura do ressentimento não somente por meio das suas palavras acerca do perdão mútuo. Ele praticou essa cura consigo mesmo e com todos os que viviam ao seu redor. Por isso, conseguiu viver, conviver, amar, acolher até mesmo os que pensavam e viviam de modo completamente diferente. Jesus sabia conviver até com os que lhes eram contrários. A sua convivência era sempre equilibrada. Em tudo ele mostrava que o amor era fundamental e a sua prioridade única, deixar-se conduzir pelo amor verdadeiro, é a grande arma contra o ressentimento ou para a sua cura. Porque amava acima de tudo, Jesus pôde conviver e amar. Judas até ao último instante. O seu gesto na última ceia parece um convite esperançoso para que Judas não o traísse. Como pode um homem, sabendo que é o seu traidor, tratá-lo com o carinho e o amor com que Jesus tratou Judas, dando-lhe inclusivamente a comunhão sobre as duas espécies? Até ao fim, Judas continuou a receber a mesma confiança por parte de Jesus, porque soube que iria traí-lo. Jesus não lhe tirou a missão econômica. São Judas nos diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. No seu relacionamento com Judas, isso é mais do que explícito. A mesma coisa podemos dizer do relacionamento de Jesus com Pedro. Ele sabia que Pedro iria negá-lo, previu com exatidão com isso, que isso aconteceria, e mesmo assim continuou a amá-lo, convivendo e compartilhando os seus segredos com ele. Que equilíbrio é esse, afinal, que leva Jesus a permanecer ao lado de alguém que iria traí-lo da forma mais absurda possível? E Jesus continuou comendo com Pedro, rezando junto, chamando para perto de si, partilhando com ele coisas íntimas e profundas, sem nenhum resquício de ressentimento. Mesmo quando conhece as fraquezas de uma pessoa, Jesus não a abandona. Ele continua a insistir e a acreditar nas pessoas. Jesus continua a acolher e a respeitar até mesmo os que não merecem ou não se dão ao respeito. A liberdade de ação em Jesus é o grande remédio para a cura do ressentimento. Comecei este capítulo afirmando que o Evangelho não esconde
os episódios em que transparecem as fraquezas das pessoas e porque deixa transparecer essas fraquezas para nos mostrar com clareza que não é porque somos cristãos que já estamos vacinados contra o ressentimento. Eu entreguei todos os meus problemas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito bom dar glórias a Deus, mas pode pegar os seus problemas de volta. O que Jesus fará com eles? Cada um precisa enfrentar as suas limitações, os seus problemas, porque Jesus nos ensina, mas nos deixa livres. Ele não faz por nós, Ele age em nós e por meio de nós, mas nunca em nosso lugar. Ele jamais faz o que nos compete. Ele foi capaz de transformar a água em vinho, mas foram os serventes que tiveram que encher as talhas de água. Ele multiplicou os pães, mas foi preciso que um menino tivesse a coragem de oferecer a merenda que tinha trazido. Ele ressuscitou Lázaro, mas foi preciso que os presentes tirassem a pedra do sepulcro. Até parece uma incoerência, não é? Jesus havia dito que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos mandar uma montanha se mover e ela nos obedeceria. Como é que Jesus não conseguiu, com a sua fé, remover a pedra que fechava o túmulo do seu amigo querido? Exatamente porque ele não faz aquilo que nos compete. Logo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, pegue os seus problemas de volta e vá resolvê-los à luz da graça de Deus e da palavra de Jesus. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo, isto é um texto do Padre Léo, o Padre Léo que fala muito do encardido, do diabo, do demónio, do Padre Léo. Graças a Deus, meus amigos, minhas amigas, lhes desejando um lindo e abençoado dia. Que Jesus, divino e amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso, que a Virgem Santíssima nos possa iluminar, abençoar, proteger e guardar. A todos desejo também, igualmente, uma boa semana, uma excelente semana. Que seja uma semana de paz, de saúde. Que Deus vos acompanhe na vossa semana. Acompanhe as vossas famílias, os vossos filhos, amigos, empregos. Vos dê as melhoras físicas, espirituais, a todos nós, para que possamos compartilhar com o nosso coração, espírito, a grandeza que Jesus nos deixou, o amor incondicional. Graças a Deus, meus amigos, graças a Deus, minhas amigas. Boa sorte a todos.